Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Como vamos? Voltando aqui a mais uma aula de Química, dando sequência ao estudo das funções nitrogenadas. Semanas anteriores nós conhecemos as funções aminas e funções amidas. A aula passada tivemos a correção e um tira-dúvidas das funções. Então, dando sequência ao estudo das funções nitrogenadas, nós vamos conhecer hoje as funções nitrilas e nitrocomposto, ok? Então, vamos lá, dando sequência ao nosso estudo, certo? As funções nitrilas também podem ser chamadas de cianeto, certo? Essas funções... Quem é? Pois bem, é isso. Então, conhecendo as funções nitrilas e cianeto, como as funções nitrogenadas, a função nitrilocianeto é uma função nitrogenada, então sua principal característica é quem? É este nitrogênio, certo? Que realiza 3 duplas ligações com o carbono. Então, a principal característica da função nitrila é exatamente a presença desse grupo funcional aqui, ó, que vai ter 1, 2 e 3 ligações, sempre 3 ligações com o carbono. A ligação tripla entre nitrogênio e carbono, caracterizando a função nitrila. As funções nitrilas ou cianeto, na verdade, apresentam esse grupo funcional, ó, carbono, ligação tripla com nitrogênio. Podem ser chamadas de cianeto, como já foi dito. A nitrila mais comum é a cianeto de hidrogênio, onde eu teria o grupo funcional ligado ao hidrogênio. Então, aqui as nitrilas, elas tanto podem ser alifáticas, ou seja, cadeia abertas, ou podem ser fechadas ou aromáticas. Nesse caso, nós temos aqui uma cadeia alifática ou aberta. Aqui eu observo a presença do grupo CN. Só que está diferente, Não, é a mesma coisa. A diferença é que esse grupo aqui, as ligações estão ocultas, mas tanto elas podem se apresentar com as ligações visíveis, certo? Ou com as ligações ocultas, sem problema, é a mesma função. Então, nitrila de cadeias abertas ou alifáticas e nitrilas de cadeias fechadas. E no caso aqui, especialmente uma cadeia aromática, por quê? Porque eu tenho 3 duplas ligações alternadas, caracterizando assim os compostos aromáticos. Não é isso? Então, vamos lá. Agora, a queridinha. A queridinha é quem? É a nomenclatura. A nomenclatura obedece às mesmas regras que nós já conhecemos. Aqui ao lado, eu trouxe o quadro de prefixo para a gente relembrar, de acordo com o número de carbonos, um prefixo específico, de acordo com o tipo de ligação, um infixo específico, ligação simples, dupla, tripla, 2 duplas e 2 triplas. E no caso aqui o hidrocarboneto, que é a função caracterizada por carbono e hidrogênio. No caso, quando nós vamos dar nome às nitrilas, nós vamos seguir essa regrinha. Prefixo, que é de acordo com esse número de carbonos. Infixo, que é o tipo de ligação presente. E a terminação vai ser quem? O, acrescido o nome da função. Fácil, Então, vamos lá. No primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, o cianeto de hidrogênio, aquele lá mais simples. Eu tenho apenas um carbono. Então, se eu tenho um carbono, qual é o prefixo? Um carbono, met. Não é isso? Ó, met. Subentendo a ligação simples, infixo, acrescento a terminação O, mais o nome da função que é nitrila. Então, eu tenho o quê? Metano, nitrila, simplesmente. Difícil? Água, Segundo exemplo, mesmo caso, ó, identifiquei aqui a função. Então, a numeração sempre parte da função, porque a gente não pode esquecer, a regra de menor posição para as funções orgânicas. Então, vamos lá. 1,
2, 3 carbonos. Se eu tenho 3 carbonos, qual é o prefixo? Prop. Então, venho aqui, ó. Prop. Observo que entre carbono eu tenho apenas ligações simples, então infixo an, terminação o e o nome da função, propanonitrila. E por último eu tenho quem, ó? Um aromático, né? Isso, observe sempre as 3 duplas ligações alternadas. Então, se eu tenho um aromático, quando ele vai receber o nome, uma nomenclatura, ele passa a ser chamado de benzeno, acrescido do nome da função nitrila. Não é facinho? Então, se você observar, as regras elas seguem a mesma linha, modificando apenas de acordo com a função, modificando apenas a terminação de acordo com a função. Não é isso? Dúvidas nenhuma, né? Acredito que não. Moleza. Então, as nitrilas, elas são aplicadas no extrato de pesticida, né, que é etanonitrila, conhecida como acetonitrila, é um tipo de solvente muito utilizado como sistema de defesa dos animais. O polidésmico é um animal, aquele aqui abaixo, ó. É um animal, ele é cego, certo? Então, ele produz o ácido cianídrico e libera, no momento em que ele se sente, né, atacado, ele libera esse ácido cianídrico para afastar seus inimigos. Lembrando que esse ácido, ele tanto libera íons de hidrogênio como íons de cianeto, e ele é um íon extremamente tóxico, dependendo da quantidade pode matar. Presente também em sementes e vegetais, né, como nas sementes de pêssego, uva, cerejas, maçãs. Contém uma nitrila chamada amigdalina. Além disso, esse composto também ele é presente em folhas e raízes da mandioca brava, que é outro vegetal que ele é uma raiz bastante tóxica. A manufatura de tecidos sintéticos, presente também utilizada na metalúrgica e eletrodeposição metálica, e venenos, né? Muito visto em filmes de espionagem policiais, onde é visualizado as cápsulas contendo cianeto de sódio e de potássio, que aí no estômago, quando ingerido, reage com ácido clorídrico que presente no estômago, provoca a morte da pessoa por envenenamento. Não é isso? Mas vamos dar sequência aqui. Nós vamos conhecer agora a outra função, que é a função nitrocomposto, certo? A função nitrocomposto também é uma função nitrogenada. Olha só, o nitrogênio presente. Essa função nitrocomposto tem como principal característica quem? Nós sabemos que o nitrogênio ele realiza 3 ligações, ó. Só que no nitrocomposto, o nitrogênio está ligado apenas a oxigênios, certo? Então, o grupo funcional é nitrogênio ligando-se a 2 oxigênios, NO2. Então, o grupo funcional pode ser apresentado desta forma, onde a gente consegue visualizar as ligações existentes, certo? Ou simplesmente desta outra forma, das ligações são ocultas. O NO2 caracteriza, assim, os nitrocompostos, certo? Vamos agora conhecer um pouquinho mais, né? São substâncias que contêm mais de um grupo, não necessariamente um NO2 na molécula, ela pode apresentar mais de um grupo de nitrocomposto na molécula, certo? Então, só reforçando, NO2, característica dos nitrocompostos. São classificados em alifáticos. Aqui nós temos uma cadeia aberta. Lembrando que esse termo alifático é a mesma coisa, gente, que uma cadeia aberta, certo? Então, pode se apresentar em cadeias abertas ou em cadeias aromáticas, que são aquelas que vão apresentar o anel benzênico, né? O anel formado por 6 carbonos, sempre com 3 duplas ligações alternadas, ou, lembrando, que ele pode se apresentar também da seguinte maneira: em vez das 3 duplas ligações alternadas, ele pode se apresentar com um anel, não é isso? De uma forma ou de outra, não esqueçam,
certo? Esses compostos são bastante reativos, pessoal. Eles são largamente utilizados como explosivos. Então, os dois produtos, né, como principal, mais importante dentro do nitrocomposto é o TNT, certo? Que é o trinitro composto, que é o responsável por explosivos, e o trinitroglicerina, que também é outro componente responsável por explosivos, certo? Aí vamos aqui para queridinha, né? Opa, me antecipei aqui. Ainda não. Vamos lá, nomenclatura. Nós vamos conhecer a nomenclatura dos nitrocompostos, que também não se difere das demais. A regrinha é essa daqui, ó. Nitro, que é o nome da função, prefixo de acordo com o número de carbonos, tipos de ligação, que a gente viu na tabela anterior, e a terminação, né? Então, sempre tendo cuidado o quê? De contar a quantidade de átomos de carbono. Então, vamos lá. Como sempre, a gente vai iniciar uma cadeia normal aqui, ó. Aqui eu tenho um nitro, né? Isso. Ele está ligado ao carbono 1 e na sequência o carbono 2. Então, eu coloco primeiro o quê? Obedecendo a regrinha. Nitro. Prefixo são 2 carbonos. Et. Infixo, ligação simples. E a terminação, nitroetano. A segunda cadeia é maior um pouquinho, não é isso? Já está numerada, que coisa boa. Então, a gente sempre começa a numeração partindo da extremidade em que ela fica mais próxima do grupo funcional, nesse caso, o NO2, certo? Então, eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Observe que no carbono 2 eu tenho exatamente quem? Eu tenho uma ramificação, não é isso? Se eu tenho uma ramificação, eu vou dar nome a ela. Se eu tenho um carbono, met. Por ser ramificação, recebe o nome de metil. Então, eu sempre vou iniciar o nome pela ramificação, que está exatamente aonde essa ramificação? No carbono 2. Então, 2, eu vou ter um radical metil, não é isso? Formado por 4 carbonos. Então, 4 carbonos, qual é o prefixo? But. Ligação simples. Tá correto, gente? Eita, professora, tá errado, professora. Muito bem, tá errado, ó. Eu esqueci aqui da palavrinha nitro. Então, fiquem atentos, viu, pessoal? Não posso, certo? Não posso esquecer. Eu tenho que colocar corretamente a palavra nitro antes do nome da cadeia principal. Então, vamos lá. Nitro. E eu tenho quantos carbonos? 4. 4 carbonos. Professora, tá errando, professora. E vocês têm que me ajudar, viu, pessoal? Vamos lá. Nitro. C4. But. Ligações simples e terminação, 2-metil nitrobutano. Show! E agora, por último aqui, um aromático. Problema nenhum. Lembrando aqui, que esse grupo aqui, olha só, o metil, certo? Eu posso chamá-lo, posso numerar, não há necessidade, porque ele pode receber a numeração 1, 2, 1, 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar simplesmente como? Metil, né? Ele ficaria metil. Aí vem o nitro, que são 3, né? 1, 2, 3. 3 eu chamo de nitrobenzeno, certo? Mas vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Eu tenho aqui um grupo, especialmente aí um grupo, certo? Que esse grupo aqui, recebe a nomenclatura diferente. Esse grupo aqui todinho, pessoal, que eu circulei de azul, ele é chamado de tolueno. Ele recebe esse nome tolueno, certo? Então, como é que eu vou dar nome a ele se eu sei que ele recebe esse nome? Então, vai ficar como?
Então, três grupos de nitrocomposto. Vai ficar 3 tri, nitro e o nome do grupo, tolueno. Trinitro, tolueno. Então é isso. Isso é a nomenclatura dos nitrocompostos. Super fácil, sem nenhuma bronca. Obedecendo a tabelinha de regras, eu não vou ter dificuldade em resolver qualquer atividade, certo? E qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção de vocês. E vocês vão encontrar logo mais a atividade disponível no aplicativo da escola, certo? Então, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.